Olá, amigos. Neste vídeo eu vou ensinar como identificar qual é o capacitor permanente ou capacitor de fase e o capacitor eletrolítico. Então, para quem está iniciando, nós vemos pelos comentários que as pessoas têm muita dificuldade em saber qual é o permanente e qual é o eletrolítico. Nós temos dois capacitores aqui na cor preto, que são parecidos, mas um é permanente e o outro é eletrolítico. O capacitor eletrolítico, ele vem marcando dois valores em microfarads. Aqui nós temos um capacitor de 145 e 175 microfarad. E esse aqui já é um capacitor permanente ou capacitor de fase. Ele vem com apenas um valor marcado. Então esta é a maneira de identificar. É uma das maneiras. Outra maneira é por meio da tensão. O capacitor eletrolítico, ele vem ou 110 volts ou 220 volts. Pode vir também 240 volts, né? Já o capacitor permanente, o de menor valor é 250 volts. Essa é uma das maneiras de identificar qual é o capacitor eletrolítico ou o capacitor permanente. Então esse aqui é um capacitor permanente de 20 microfarad por 250 volts. O capacitor permanente, a menor tensão encontrada comercialmente é 250 volts. Aí vai 280 volts, 300 volts, 380 volts, 400 volts ou até mais de 400 volts. Aqui nós temos um capacitor permanente que é 440 volts. Esse aqui é de 1,5 microfarad e é 440 volts. Então o capacitor permanente, o valor dele dificilmente passa de 100 microfarad. É mais ou menos 116 microfarad. Esse aqui é um de 145 por 175. É para ser usado em motores de 1/4 de CV. Este é um capacitor eletrolítico de partida. Por que de partida? Porque ele só funciona durante a partida do motor. É só para auxiliar na partida. O capacitor permanente, além de ele ser utilizado para dar o arranque no motor, ele vai fazer parte durante todo o trabalho do motor. Ele vai auxiliar no trabalho. Por isso chama-se capacitor permanente ou auxiliar. E também é chamado de capacitor de fase. Então esse capacitor aqui, o capacitor permanente, ele vai melhorar o rendimento do motor e vai limitar a corrente. Então é uma das duas maneiras de conhecer qual é o capacitor eletrolítico e o capacitor permanente. Esse aqui é um capacitor permanente de 90 microfarad. Se encontra até de 120 microfarads em motores de 2CV, aqueles motores de compressores. São os maiores valores que se encontram. Então, para se conseguir mais valor, se precisar de valor mais elevado, tem que colocar mais capacitores em paralelo. Já o eletrolítico, ele vem com mas sempre com dois valores. Tem o de 540 por 648, que é o capacitor utilizado em motores de 2 até 3 CV. O capacitor permanente tem valores bem pequenos, de 1 microfarad, de 1,5. Esse aqui é utilizado em micromotores, motor de ventiladores. Então eu espero ter tirado a dúvida das pessoas que estão iniciando, que tem essa dificuldade em conhecer qual é o capacitor eletrolítico e qual é o capacitor permanente.
Antigamente os capacitores eletrolíticos só vinham nessa cor preta, assim, neste invólucro de baquelite. Atualmente ele está vindo azul também dessa maneira. Esse aqui é um permanente, mas vem um eletrolítico dessa mesma cor aqui. Então eu espero ter sanado a dúvida das pessoas que não conseguem identificar qual é o capacitor permanente e qual é o capacitor eletrolítico. É só lembrar, o capacitor eletrolítico ele vem com 2 valores em microfarad. O capacitor permanente vem com apenas um valor em microfarad.